Eu vou, por último, falar sobre a capacitação online para educadores em diabetes nos detalhes, mas vai ser de nível intermediário avançado, como eu disse, 10 horas por semana é o que eu prevejo vocês precisarão, sendo 2 horários fixos, com certa flexibilidade para a gente ajustar, e o restante é para trabalho pessoal, é para envolvimento com grupos, é para estudos, é para pequenos debates entre vocês, é para preparar aulas, é para preparar atividades, é para se aprofundar no material que eu vou disponibilizar, tá? Então, das 10 horas por semana, 3 horas serão realmente presenciais, tá? As outras 7 horas é para vocês, vocês precisam achar horários para poder estudar. Como eu disse, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que se especializar de fato, tá? Esse, nós vamos começar só dentro do online aqui, vai ser o tempo todo online, mas nós vamos começar apenas eu e vocês. Eu, e na verdade tem uma equipe por trás de mim, né? A Cris é parte da equipe, o Guilherme é parte da equipe, o Luiz Eduardo, tudo. Tem muita gente aqui na equipe, tá? Mas eu estou encaminhando para a UNB o pedido para a gente transformar isso num curso da UNB. E aí a certificação vai sair pela Universidade de Brasília, tá? Mas isso ainda não foi feito, tá? Quando for pela Universidade de Brasília, vai ter uma taxa, sim, mas eu ainda não tenho noção disso, porque isso não é só eu que resolvo, né? É uma discussão que a gente faz lá dentro. Mas não vou fazer nada caro, não, gente, porque apesar de eu achar que eu posso e devo até cobrar, e caro, né? Eu faço um trabalho muito bom, o Doce Desafio faz um trabalho muito bom, eu acho que as pessoas precisam muito, né? E eu aceito, o Doce Desafio aceita doações, e sim, aceito pagamentos, mas não, nós não temos o hábito de cobrar caro, não. O ponto 2, educação em diabetes para famílias doces. Vai ser, como eu disse, um encontro por semana. Provavelmente, então, nos sábados de manhã. Cada dia eu vou trazer um tema, eu vou trazer um foco, ou eu ou outras pessoas, não serei sempre eu, né? Os compotas estão convidados para isso também, para trazer um tema para ser apresentada a informação no início, tá? No início é apresentada a informação, e apresentada a informação, nós vamos às discussões sobre aquilo na prática. Não adianta saber que medir a glicemia é importante, seja para tipo 1, tipo 2 gestacional ou qualquer um, e não saber o que fazer com aquela medida. Eu me lembro do Anderson, que é um dos nossos compotas, que começou em 2001, no Doce Desafio na UNB, que eu perguntei para ele na entrevista inicial, o Anderson, você... Estou falando de você, viu, Anderson? Você mede a glicemia? E ele olhou para mim, ele tinha 24 anos, ele olhou para mim, tá falando aquele aparelhinho que fica lá no banheiro, embaixo da pia? Porque, assim, eu já ouvi muita gente dizer, eu me lembro de duas gêmeas que eu atendia também lá na UNB, que elas me disseram, a gente não mede mais a glicemia, porque a gente mede, olha aquele número, dá raiva e não sabe o que fazer. Então, ser educado não é medir a glicemia, ser educado é saber o que fazer com aquela glicemia. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E aí, os compotas têm muita experiência para ajudar, nós que somos profissionais temos muita experiência para orientar, para que você e os membros da família saibam o que fazer. Não adianta ter glucagon em casa e não ter ninguém que saiba aplicar. Aí você tem uma hipoglicemia severa, desmaia, fica desacordado, e só você sabe aplicar glucagon. Tem que o restante saber. Não adianta, eu tenho que fazer exercício, a Jane disse que exercício é fundamental, e é. E aí você só caminha, 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 caminha. Caminhar é bom, mas caminhar é tipo só comer papinha. Vai alimentar um pouco, mas não vai nutrir. Você não vai ficar bem preparado. Então, tem toda uma especificação sobre exercício que é necessário conhecer. Qual exercício faz subir a glicemia? Exercício não faz baixar sempre. Não. Qual exercício mantém? Qual exercício baixa? Por quê? Sob que condições? Em que horário? Com que intensidade? Que tipo? A gente tem que aprender sobre tudo isso. Tá? Então, ensinando a pensar sobre você, o seu caso e os dos outros, porque assim você pode ajudar.
O Clube Desafio. O Clube Desafio, para mim, é a minha joia, né? Que é o quê? As aulas de educação física junto com educação EDM. Como é que isso vai acontecer? Já está aberto as inscrições, vocês vão receber um formulário para responder qual a intenção de horário daqueles, tem 20 horários oferecidos, a gente deve abrir uns 10 horários. Então, a gente vai agrupar as pessoas por faixa etária, por tipo de condições, naqueles horários que têm a intenção de trabalhar. E aí, o início, a gente mede a glicemia, vê como é que está a conversa, como foi a semana, porque tem tarefas para a semana. Aí a gente faz exercícios, exercício de força, exercício aeróbico, exercício de flexibilidade, tem toda uma especificação que os professores recebem de mim e de outros professores envolvidos. Depois a gente conversa, tem sempre um tema, que a gente vai passar um videozinho com um tema norteador, e aí a gente assiste aquele vídeo e discute aquilo ali, aí um diz assim, não, comigo não funciona assim, não, comigo é assim, eu prefiro fazer tal coisa, e a gente conversa sobre, ganhando experiência uns com os outros, e orientado pelos educadores em diabetes que estão fazendo a formação. Os educadores que estão fazendo esse aprofundamento na capacitação em educação em diabetes vão estar cada um desses grupos para poder ajudar o grupo na parte de educação em diabetes, porque nem todos os meus estagiários da educação física estão tão bem preparados já para poder fazer educação em diabetes. E isso vai ser uma vez por semana, 1h30, só que tem tarefa para durante a semana, sobre hidratação, sobre emoções, sobre qualidade do sono, sobre alimentos, sobre seleção de alimentos e porções, coisas que a gente vai aprendendo, né? E um outro dia na semana nós vamos ter o número 4, que é os desafios dos casos. Então, das pessoas que estão participando dessas ações, vão se candidatar, eu gostaria que o meu caso fosse discutido na reunião. Então, a gente vai pegar o caso, deixa eu ver alguém que está por aqui, o caso do Igor, Neide. A gente pega o caso do Igor, se a Neide pedir, né, se a Neide quiser, colocamos na reunião, apresentamos sem dizer quem é, né? Obviamente, o anonimato é preservado. Então, é uma pessoa que mora no interior do Nordeste, tem 21 anos que ele está, né? Pesa tanto, tanto tempo tem o diagnóstico de DM1, o tratamento assim, está tendo essas dificuldades, fez essas mudanças, e aí a gente vai discutir o caso. E com isso, a gente aprende sobre tantos outros casos e a gente se identifica em questões ali que a gente está aprendendo, e todo mundo pode trazer a sua experiência, e eu vou norteando essas discussões, eu, a Cris e outros profissionais. A Cris, que é a presidente do IDD, né? E assim, estou chegando ao final, né? Por isso eu botei esse cartazinho lá no Diabetes Doce Desafio, no grupo do Face, para vocês começarem a destacar temas que vocês pensam são importantes em educação em diabetes para as pessoas doces e seus familiares, ou seja, para famílias doces, tá? Que é o que a gente está começando hoje. A temática disso, gente, eu passo por todos os temas possíveis e necessários. Inclui mitos, curiosidades e histórias de sucesso. É muito importante a gente contar histórias de sucesso, porque muita gente acha que porque tem diabetes está com o pé na cova, né? Tem uma das compotas, a Rosana, que ela, quando chegou para mim, ela tinha ficado diabética aos 6 e tinham dito para ela que ela não passava dos 10. Isso a gente ouve há 10, né? Não, que ela não passaria da adolescência. Quem não passaria dos 10 era o irmão da Kalina, que ela não passaria da adolescência. Aí ela enfiou o pé na jaca geral. Fez tudo que podia e que não podia. Ela não ia durar muito mesmo. Aí ela chegou aos 14, aos 15, aos 16, ela começou a desconfiar que ela não ia morrer, não. Ela está viva até hoje, tem mais de 40 anos de diabetes, né? E aí que ela começou a se cuidar. Mas fez de tudo que não podia, né? Então, esse tipo de experiência é fundamental para a gente aprender, inclusive para mostrar aos profissionais que não se faz isso. Muita gente desiste de se cuidar porque ouve do profissional. Você vai ficar cego, você vai perder o rim, você não vai mais caminhar, você não pode ter filho, você não pode ser atleta, não pode isso, não pode... A pessoa desiste. Então, é sobre isso que eu destaco a questão de entender o que é educação, que é despertar na pessoa aquilo que ela tem de potencial para se transformar e se tornar melhor.
Então, por isso a gente vai falar do que é educação em diabetes, vai falar de alimentação saudável e contagem de carboidratos, sobre exercícios e atividades físicas, que é diferente, mas a gente aprender sobre as insulinas e os antidiabéticos orais e os antidiabéticos injetáveis, tem muita gente fazendo confusão sobre isso, né? Conceitos básicos, fatores de risco, prevenção, a importância das emoções, estresse e do sono, e a qualidade da saúde da psique, como interfere e é importante para o bom cuidado em diabetes, né? Sobre a monitorização, ponta de dedo, sensor, e as novas tecnologias, sobre direitos, leis, assistência ao diabético e advocacy. Eu vejo muitos grupos, muita gente reclamando, não está recebendo insulina, tem que reclamar mesmo, não adianta vir na rede social e ficar falando. Não adianta ficar na rede social falando. Tem que realmente se unir, fazer associações de diabéticos e botar força nisso. Ir atrás dos gerentes, dos administradores, para que a gente consiga realmente receber aquilo que, por lei, a maioria não conhece nem a lei, tem direito a estar recebendo. Também sobre formas de tratamento, existem muitos tipos de tratamento e novidades nesses tratamentos, isso é importante que as famílias doces conheçam. Exames laboratoriais e outros procedimentos médicos e avaliativos, cirurgia metabólica, por exemplo, né? Sobre exames laboratoriais, sua interpretação, já disse isso, grupos específicos diferenciados. É diferente atender a gestante, a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa portadora de necessidades especiais, e sobre as especificidades, então, de cada um desses no atendimento em educação em diabetes. Tá? Então, já indo para o final, o Clube Desafio é isso, aulas em pequenos grupos, serão no mínimo 3, no máximo 7 pessoas, para caber todo mundo na tela e a gente poder trabalhar, tá? Com exercícios físicos orientados, acompanhados por profissionais da área de educação física e fisioterapia, e também debates e orientações em educação em diabetes. Tudo isso vai ser online, então não importa se você está no fim do mundo. Se a internet chegar lá, você tem condições de acompanhar, tá bom? Então, vocês estão convidados e eu vou botar agora o link onde vocês encontram esses formulários para poder se inscrever. A capacitação avançada para educadores em diabetes, eu vou realmente ser exigente em relação às qualidades das pessoas que vão buscar essa capacitação, tá? Tem que ter já um razoável entendimento sobre diabetes, as suas várias formas de manifestação e sobre os conceitos básicos. Tem que compreender os fatores de riscos envolvidos e a sua importância, se é fator de risco ter obesidade, portanto, tem que tratar a obesidade no tratamento em diabetes. Se é fator de risco o sedentarismo, eu tenho que tratar o sedentarismo durante a condição diabética, e assim vai. Se é fator de risco dormir mal, e dormir mal é fator de risco para diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, é fator de risco para complicações, e é fator de risco para desenvolver tipo 2. Tá? Então, eu tenho que tratar também, no tratamento, tem que ter orientações sobre a questão do sono, a higiene do sono, a qualidade do sono, né? E esse tratamento tem que ser interdisciplinar. Necessário que a pessoa já compreenda os autocuidados básicos, né? A monitorização, entendendo os limites dessa monitorização, como interpretar o contexto desses autocuidados. Eu vejo gente, às vezes, dando orientações para pessoas que estão em locais onde ela não tem acesso a certos instrumentais que seria o ideal, mas ela não consegue ter acesso. Então, não adianta também ficar falando, explicar como funciona a Ferrari se o cara tem uma carroça. Então, assim, a gente tem que dizer que existe, mas achar os meios adequados para a pessoa ter o melhor tratamento que lhe é possível. E digo para vocês, nós todos com Potas começamos exclusivamente sem glicosímetro, não tinha glicosímetro, não, para os que têm 35 anos hoje de diabetes já tinha glicosímetro, mas para nós que começamos que estamos para trás dos 45, não tinha glicosímetro.
A gente aplicava NPH de manhã e rezava até o dia seguinte, ponto. Usava seringa de vidro, ponto. Então, assim, vamos parar de achar que se você não tem dinheiro, você não vai ser bem tratado em diabetes. Não é verdade, é mentira. Que se você não tem acesso ao sensor, você não vai conseguir se cuidar. Não é verdade. É verdade que o sensor ajuda muito, mas tem como se cuidar sem o sensor. Mas eu defendo que vocês tenham o sensor, vale muito a pena. Tá? Tipo 2, inclusive. Tá? Não é verdade que se você não tem dinheiro para comprar alimentos especiais para diabéticos, essa é uma das mentiras. Alimento especial para diabético não existe. Alimento especial para diabético é alimentação saudável. A alimentação saudável, que é prescrita por um bom nutricionista para uma pessoa com diabetes, é a mesma que todas as pessoas deveriam ter. Uma vez eu conversando com mães, me perguntaram sobre a alimentação dos filhos delas, que tinha que ser diferente dos outros filhos. Eu digo, mas você quer saúde só para o seu filho diabético? Ou você quer saúde para todos os seus filhos? Porque a alimentação é a mesma, e açúcar não é problema. Açúcar não é o problema. O diabético pode comer açúcar, porque nós não temos nem intolerância à sacarose, que é o nome científico do açúcar, nem temos alergia à sacarose. Simplesmente, qualquer pessoa não deveria consumir açúcar demais, diabético inclusive, que deve evitar aqueles alimentos que fazem subir a glicemia muito rápido. O açúcar é um deles. Então, vamos parar com essa frescura. Gente comprando bolacha especial, pão especial, porque está escrito sem adição de açúcar. Você vai olhar, às vezes tem mais carboidrato naquele alimento do que tem no que contém, do que o que contém açúcar contém de carboidratos. Então, aprender a ver tudo isso. Entender, que é o assunto exatamente que eu estava comentando, as bases de uma alimentação saudável e da contagem de carboidratos. Quem quiser fazer o curso de avançado de educadores em DM já tem que ter uma certa noção sobre essas coisas, porque nós não vamos começar do básico, explicando o que é o carboidrato, que é formado por uma molécula com 6 carbonos. Não, e também isso talvez não seja tão importante, mas assim, entender o que são os nutrientes, como eles se distribuem, onde estão, quais as quantidades, o que é alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, todo mundo mistura tudo, e contagem, que é outra coisa. Tá? Já possuir um certo entendimento básico sobre exercícios, sobre o sono, sobre o estresse, sobre emoções, sobre as complicações diabéticas, sobre a legislação que nos garante uma série de direitos e sobre o funcionamento do SUS em relação à DM. É fundamental que o educador em diabetes saiba isso. Nós vamos trabalhar isso na capacitação, mas vocês já têm que ter uma certa noção, senão vai ficar boiando. E por isso eu vou fazer também para as famílias doces, para se prepararem melhor para poder vir fazer a capacitação depois. Pretendo que essa capacitação seja permanente, sabe? Continuada. Vai poder ir entrando em outros momentos, mas melhor a gente ter o grupo fechado agora, né? Importantíssimo conhecer insulinas, análogos de insulina, qual a diferença entre um e outros medicamentos orais e medicamentos injetáveis. E agora os aspectos principais. Não ser apenas um repetidor de informações e publicações. Ter uma postura crítica e reflexiva em busca das melhores e mais precisas respostas para cada um dos fatores. Eu vejo muita gente, aconteceu isso, faz aquilo. Aconteceu isso, faz aquilo. Não é assim. Em diabetes não é assim, porque tudo afeta. Não é porque a glicemia está alta que você vai apenas hidratar ou apenas aplicar 4 unidades de insulina. Por que 4? 4 unidades de insulina matam uma criança pequena. 4 unidades de insulina não fazem nem cosquinha num obeso. Então, a gente tem que... Porque a insulina é, sim, peso dependente. A dose de insulina é peso dependente, tá? Isso não é discutível, tá? Isso é publicação científica. E quem ainda não sabe isso está muito atrasado, tá? E é errado 50% do seu peso em basal. Tá? O que diz a literatura científica é que em torno de 50% do seu peso em insulina por dia, sendo no máximo metade disso em basal. Tá? Então, nós vamos estudar artigos científicos para discutir isso. Tá? Não ser, então, como eu disse, apenas um repetidor, mas não ter preconceitos e aprender a estudar.
ter empatia, responsabilidade, interesse em juntos chegar a melhor forma de auxiliar e resolver aquela questão que está demandando atenção naquele momento para aquela pessoa com diabetes. Saber refletir, gostar de refletir, tentar entender os fatores interferentes, não sair achando que é isso e ponto. Tá? Ter essa capacidade e esse interesse educacional em promover a educação e não em simplesmente dar informação. Educação tem os 3, lembra? Informação cognitiva, habilidade procedimental e atitude para chegar à competência. Né? Ser sensível, ter uma escuta ativa. Vejam que eu estou usando, para quem é da área acadêmica, eu estou usando muitos conceitos de diferentes áreas, eu conheço tudo isso. A antropologia da saúde é fundamental para a gente poder trabalhar nisso, né? E buscar ativamente contribuir. Gente que fica esperando em casa alguém procurar, não me serve. Educador em diabetes bom é aquele que vai atrás, que percebe, que cutuca a pessoa. Eu acho que você quer? Eu acho que você pode ficar melhor. Quer conversar? Não é impor, mas é abrir espaço para a pessoa poder trazer aquilo que ela tem de necessidade, né? E disponibilizar pelo menos 10 horas por semana, em horários, a maioria livres, a sua escolha, para estudos, para debates, para atendimentos, para cuidados. E a última linha que está escrita aqui eu não consigo ler, mas deve ser sobre como acessar. O que está escrito na última linha ali? Lê para mim. O que está escrito? Não, a intenção é curso de aperfeiçoamento com certificado pela UNB. Ah, tá. Que é o que eu já teóricas, tinha falado. estudos e práticos. Isso, é o que eu já tinha comentado. É porque aqui ficou uma tarja preta em cima. Tá? Então, terminando, a vida não precisa ser amarga só porque o diabético é doce. Esse é o nosso lema no Doce Desafio. Esse lema foi criado pela Andréia, Patrícia, eu estou misturando as meninas. Foi a primeira pessoa que entrou no Doce Desafio foi o Túlio. Né? O Túlio continuou com a gente até hoje, foi inclusive foi presidente. A Paula. A Paula, isso, a Paula. O Túlio foi, inclusive, presidente. Obrigada, Luciano. E a Paulinha fez a nossa marca, né? Que é, no meio do melzinho, a gente em ação, né? E criou o nosso lema. A vida não precisa ser amarga só porque você é doce. Tá? Acredite, e a gente tem certeza disso, né, Karina? A vida não é e não precisa ser amarga só porque a gente é doce. Aliás, eu costumo dizer, né? Meu marido gosta de mim talvez porque eu seja doce, né? A gente pode ser doce, só não pode ser melado, porque melado fica enjoativo, né? Então, para fechar, os contatos do Instituto Doce Desafio. Por que não apareceu? Ah, tá aqui. Tá. Demorou o meu aqui para entrar. As inscrições e os formulários vão ser feitos pelo Instituto Doce Desafio, tá? Os quatro programas serão gratuitos, porque essa é uma pergunta que vocês fazem. Os 4 programas serão gratuitos. No entanto, a partir de 31 de março, será exclusivamente para quem for associado do Instituto Doce Desafio. Porque eu preciso, de alguma forma, organizar. E eu não posso, como eu já fiz tudo muito aberto, eu começo a sofrer muito ataque de pessoas que só querem estar ali para incomodar, né? E a gente não consegue ter controle de quem de fato está participando para poder receber o certificado. Então, o Instituto do Desafio vai certificar as pessoas que estão participando, tá? Nós começamos agora, segunda-feira, vai ter uma primeira aula do Clube Desafio, eu vou dar aula, tá? Vai ser um aulão para mostrar como é que é o modelo de funcionamento, para que vocês possam conhecer. E aí eu convido vocês para se associarem à nossa ONG, é uma organização não governamental, o Instituto do Desafio, que eu mostrei algumas ações que a gente já fez, né? E quem estiver inscrito no IDD, Instituto do Desafio, a partir de abril continua participando das ações. Agora, em março, eu vou fazer tudo aberto para que vocês possam conhecer.
A capacitação de educadores, como eu disse, quando eu conseguir fazer a papelada junto ao UNB, a gente deve ter, sim, um valor a ser disponibilizado. Mas, por enquanto, agora em março, um valor de custo, né, para poder ganhar a certificação. Mas agora em março, eu vou fazer aberto, até para as pessoas irem vendo se elas se sentem confortáveis com a minha forma de conduzir, se elas se sentem preparadas, porque nós vamos estudar bastante, mas eu sou muito acessível. Abram o site do Instituto Doce Desafio para se inscrever, para responder o formulário. Ao responder o formulário, eu vou saber os horários que vocês têm disponível e o interesse de vocês, tá? E aí a gente vai começar a acertar os horários em que vai ter aulas. Sábado que vem, às 9 horas, a gente vai ter um novo encontro aqui. E eu vou vir falar, já começando o Educação para Famílias Doces, eu vou vir falar sobre mitos e discórdias, né, e preconceitos em diabetes, tá? Conversando com as famílias doces. E sempre vai ser mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos de apresentação e depois bate-bola, conversa, tá bom? Então, sobrou alguma dúvida, alguma coisa? O Instituto Doce Desafio tem uma mensalidade, né? É R$30 a mensalidade. E pagando a mensalidade, vocês têm acesso a todas as ações que o Instituto faz, tá? Incluindo essas que a partir de abril, então eu vou fazer para os associados. Dessa forma, vocês apoiam a causa. Vocês conseguem entender isso? É óbvio que esse valor não, né, não dá para muita coisa, né? Existe sim, porque eu atendo muita gente que não está tendo dinheiro para botar comida no prato. E eu sei disso. Então, a gente tem sim uma inscrição de valor social. E aí é entrar em contato com o Instituto Doce Desafio e eles explicam como fazer, tá? O formulário está dentro do Instituto Doce Desafio.org e estará, a partir de daqui a pouquinho, estará nos grupos do Face e nos grupos de WhatsApp. Todos os grupos que eu coordeno ou estou envolvida vão estar lá os links, que é Google Forms mesmo. Clica, responde e está feito, tá? Quem me perguntou agora foi a Karina, não consegui ler a Luciana, não consegui ler a tua colocação, que apagou antes. Mas, Karina, eu conto com vocês, que são compotas também, para essas atividades extras, que eu quero ainda combinar com vocês. Obrigatório? Não, ninguém é obrigado a nada. Tá? Deixa eu ver aqui o que a Luciana avisou. No site, para se tornar associado do Instituto Doce Desafio, basta clicar em Participe no menu da página. Tá? Então, sendo ou não associado, tá? Para todas essas ações coordenadas pela Jane, não sou sozinha, estarão à disposição. Agora, em março. A partir de 31 de março, vocês me desculpem, gente, mas eu vou realmente sair um pouco de todos os grupos, porque eu não estou dando conta. A minha vida está um caos. Então, eu vou me focar em capacitar as pessoas para que elas sejam a rede de acompanhamento de tantas pessoas. Tá? Não vou abandonar ninguém, eu só vou me afastar dos grupos. Tá bom? Então, assim, agora em março, eu vou estar presente em todas essas ações. Mas, a partir de abril, eu vou estar presente no Instituto Doce Desafio e na UNB. E aí, com essas ações, vocês poderão estar encontrando comigo todas as semanas, tá? O dia da discussão dos casos, eu ainda não fechei. Eu quero ver as inscrições de vocês para ver um dia que seja mais útil, mais interessante, né, de maior presença. Eu já observei por alguns relatos de vocês que talvez segundas-feiras, tarde da noite, tipo 20 horas, pode ser uma opção para discussão do desafio, do desafio dos casos, né? E talvez a capacitação de educadores, essa é mais flexível, a gente ajustar horários, estou até pensando em fazer mais do que 2 horários, para você poder estar ou num ou no outro,
eu estou pensando em quintas e sextas à noite. Parece que está sendo o horário que está sendo mais procurado, né? Eu sugiro que vocês olhem aqui no chat, a Luciana já respondeu que, entrando na página do Instituto Doce Desafio, você entra em participar, né? Aí se associe-se ao IDD, R$30 por mês, ou tem semestralidade e anuidade, aí é mais em conta, eu acho que é 145 o semestre e 270 o ano, eu não sei, vocês têm que olhar lá direito, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é isso, tá? E aí vocês ajudam a causa, porque é isso que a gente precisa, e a gente está precisando de gente para trabalhar no IDD. E tem muita gente que para trabalhar, é normal você trabalhar e receber por isso, né? Nem todo mundo, como a Jane, já tem um emprego fixo e por isso pode estar disponibilizando seu tempo, sua energia, seu saber, né, para atuar graciosamente, mas a gente precisa de gente que a gente possa, inclusive, converter em recursos financeiros para essas pessoas, para que elas possam nos ajudar e a gente ter melhor estrutura no Doce Desafio funcionando. Flavinho, que bom te ver aqui. O Flávio vai ser um que eu já disse para ele. O Flávio também tem décadas de diabetes, ele é professor de educação física, um profissional na área, ele conhece muita coisa, ele trabalha em muitos eventos, muitas ações que a gente faz de exercício físico de atletas com diabetes, né? E de pessoas comuns como nós, fazendo exercícios, e ele está muito envolvido com isso. Ele esteve envolvido, inclusive, na produção do material para as diretrizes da SBD sobre exercício, né? Então, assim, é uma pessoa que vai ajudar muito. Muito bom te ver aqui. Nessa última diretriz eu não estava... Oi, Jane, tudo bem? Tá, vou lá ver. Deu tempo de Muito voltar. bom te ver aqui, Flávio. Te agradeço muito a tua presença. Eu comentei com o Flávio, isso vale para todos aqui, eu já comentei antes, a Adriana tem muita experiência em atendimento também, de experiência prática, de vivência, né? Então, assim, essas vivências são fundamentais para a gente ajudar as pessoas a entender a vida real. Porque eu vejo muita coisa na internet, e inclusive muita publicação, que ainda usa conceitos antigos, e que não compartilha da realidade. Alguns aqui vão lembrar que no Doce Desafio presencial, às vezes a gente tinha, os monitores traziam uma discussão, um artigo científico que eles preparavam para mostrar, aí quando terminavam de mostrar, alguém levantava a mão. Na minha vida não é assim, isso não funciona. Então, assim, e na vida real? E por que para esse funciona e para o outro não? Será que funciona? O que está por trás? Muita gente acha que é só, e eu discordo, que diabetes é medicação, alimentação e exercício. Só lamento, não é. Emoções, automonitorização e autocuidados, o aspecto social da sociedade em torno, acesso a insumos, acesso a medicamentos, a informação, como disse o Jocelyn, educação em diabetes é o cerne da coisa. Se você tem educação em diabetes, você sobrevive em qualquer lugar. Eu e o Flavinho somos do tempo em que a gente fazia qualquer coisa. Inclusive, eu não sei ele, mas assim, quando a minha mãe e meu pai eram atletas. Minha mãe até hoje dá aula. E quando eu fiquei diabética, alguns médicos recomendaram que eu continuasse a fazer dança e ginástica, que é o que eu fazia, mas outros foram taxativos de que eu era muito frágil e não podia fazer ginástica. E a minha mãe me salvou. A minha mãe, eu lembro bem dessa história, quem já me viu falando, eu falo muito dela, porque a minha mãe olhou para o meu pai, nós estávamos na beira da escada na casa, e ela disse, essa menina está definhando, ela vai voltar a fazer ginástica, ela vai voltar a fazer dança, porque ela está definhando. E, ó, isso foi uma das coisas que me salvou, com certeza. Eu era um fiapo de gente, eu tinha 12 para 13 anos, eu pesava 24, 26 quilos. Eu era um fiapo. Eu me lembro que eu dancei com vestido de princesa, o vestido era 2 vezes o meu tamanho, né? Mas, Adriana, você sabe disso. Quando a pessoa se sente bem com a condição, ela se cuida. Mas se ela só ouve de urubu, né? Que ela vai morrer mais cedo, que ela vai perder o pé, que ela vai... Olha, nós aqui estamos inteiros, quer dizer, mais ou menos, né? Mas assim, a gente está inteiro. Ninguém tem garantia de vida, todo mundo morre, até nós que temos diabetes.
né? Então, dá esse alento de dizer é possível, mas não é dizer aquele assim, não, vai ficar tudo bem, não, vai ficar bem como? Se a pessoa não tiver educação em diabetes, não vai ficar bem. Ela precisa saber como resolver as suas situações no dia a dia. E é assim que a Karina chegou até aqui, porque ela foi se virar. No começo, ela vive contando a história dela. Aliás, a gente tem a série, né? Papo de Compotas. Olhem lá no YouTube, né? No canal do Doce Desafio no YouTube. Papo de Compotas, vale a pena. Fala, Adriana. Não, é que nem você está falando, é muito individual, né? Cada um com a sua história. Vou completar esse ano, recentemente, há poucos dias, eu acho que eu descobri mais ou menos a data que eu fiquei diabética, porque minha mãe nunca soube me dizer o mês, né? Então, através de uma foto que eu encontrei de criança, mais ou menos eu sei que foi por agosto, setembro de 1975. Então, vou completar 47 anos com diabetes. Eu não tinha falado que a Adriana é compota também, eu acabo esquecendo, mas... Então, assim, que nem você falou, a gente traz muitas histórias, muito aprendizado, e que nem eu falo para os meus pacientes e também para os grupos que eu acompanho, eu estou sempre aprendendo, porque cada vez é uma coisa diferente, algo que acontece diferente, e às vezes eu falo assim, hoje eu já classifico a minha diabetes como a minha doce companheira. Então, hoje eu já me vejo melhor com ela. Mas você gosta de ter diabetes? Gostar? Não, assim... Porque muita gente confunde, muita gente diz assim, mas você gosta de ter diabetes, Deus me livre. Não, mas diabetes me deu tantas oportunidades de aprender. Vocês viram esses locais todos para onde eu fui? Foi por causa que eu tenho diabetes. Eu conheci quase o mundo inteiro, não fui ao Japão, aí era longe demais. O mais longe que eu fui foi Dubai, né? Que é na Península Árabe. Mas, assim, quanta gente boa eu conheci. Como eu aprendi sobre alimentação. Minha mãe também dizia, e me disse aos 16 anos, você vai viver mais e melhor do que a maioria, porque você se cuida. A maioria das pessoas acha que não tem problema nenhum e enfia o pé na jaca, literalmente, né? Então, assim, essa oportunidade, eu não tenho por que reclamar. Olha, o Bruno acabou de chegar também. O Bruno é mais um diabético que é profissional de educação física também e vai nos ajudar. Adriana, desculpa, continua. Atrapalhei toda aqui agora. Não, já está aí online. É só para dizer isso mesmo, que as experiências que a gente traz é muito grande, né? E isso que você falou, dividir isso, né? Para as pessoas saberem que diabetes não mata. Muita gente chega e fala, vou morrer, né? Que é a primeira impressão que, infelizmente, muitos profissionais passam. Pior é que vai morrer mesmo. Adriana, sim, vai morrer, sim. Sim, mas não exatamente por causa de diabetes, né? E isso está certo, né, Flávio? Vai morrer, não vai ficar para a semente, né? Mesmo aí, ó, o Bruno e o Flávio estão aparecendo agora, que são da educação física, e a gente acaba tendo uma tendência a cuidar um pouco melhor da estrutura física, que hoje em dia é reconhecidamente a melhor forma de aumentar o seu número de mitocôndrias, de aumentar o tamanho dos telômeros, de sobreviver mais tempo, de redimensionar os seus valores energéticos e a distribuição dos seus substratos energéticos e não ter resistência à insulina, que causa inúmeras doenças, não é só diabetes. Então, assim, a gente pode ajudar com esse conhecimento também. E diabetes me proporcionou isso. Então, eu não gosto dela, não queria tê-la, mas eu não sei se eu não a tivesse, se eu teria tanto respeito pela vida e tanto afeto, carinho pelo cuidado com as pessoas. Porque isso é que faz diferença. E é esses educadores que eu quero. Eu não quero educador que seja profissional de saúde, que aprendeu secamente e aprendeu assim, eu mando e você obedece. Isso não é educação. Nem na sala de aula. Quem aqui é professor sabe disso. Nem na sala de aula. Né? Eu mando, você obedece, não ensina ninguém. Ensina a, inclusive, querer fugir disso. Mas eu faço perguntas para você, método socrático um pouco, né? Para você reelaborar aquilo e pensar. Às vezes a pessoa tem a resposta, só não tinha se dado conta que esse ponto e esse, se você juntar, deu a resposta. Então, o que eu quero
principalmente de vocês que ainda estão aqui, é essa ajuda da gente juntos preparar um programa, né, com várias facetas, várias portas de entrada, para acolher e ajudar pessoas que têm diabetes e suas famílias. Eu tenho certeza que tem muita gente boa nesse grupo, e que às vezes está morrendo a míngua, e eu falei sério, eu estou enterrando 1, 2 por mês, sabe? Jovens em geral, sabe? Terrível, que não precisa acontecer por tratamento inadequado, por orientação inadequada, porque as coisas não estão funcionando como deve. Tá? Desculpa, Ana Luísa. Fala aí. Aninha também veio participar do DD, eu acho que foi lá por 2010, por aí, né? A Aninha é mais nova. Ana? Ela levantou Oi, a mão. voltei. Diga. Fui deixar a Aurora ali com o pai. A Aurora é a bebezinha dela, ela tá com o quê? 6 meses por aí, né? 5. É. 5 meses. Bom, eu quero falar só, assim, deixar para as pessoas que é uma oportunidade incrível, né? Participar desse programa agora. Vendo o que a minha história com IDD, com PDD, foi assim, eu era aquela típica diabética que não cuidava direito, não queria saber, não dava importância. E achava que, na minha cabeça, era uma coisa inalcançável conseguir controlar bem. Eu lembro dessa sensação de ser algo impossível para mim. E eu via as pessoas e pensava como elas conseguem. Mas com essa proximidade com o IDD, com essa retinho, com essa proximidade da Jane e outras tantas pessoas, fica claro para mim, que é possível, e eu queria também chegar a isso, né? Então, basta querer, é um ponto muito importante a pessoa querer, saber que é possível, né? E não ficar dependente de médicos, como a Jane já falou, nesse ponto, eu acho bem importante, ter a autonomia para poder cuidar, né, de si. E o IDD está propondo isso, junto com a Jane, e quero convidar todos a se associarem, apoiarem a causa, para a gente conseguir, juntos, melhorar a qualidade de vida. Deixa eu aproveitar a fala da Ana. É isso mesmo. A Aninha é uma das diretoras do IDD nesse momento, né? E eu acho importante uma coisa que ela está chamando a atenção, queria pedir a opinião do Bruno e do Flávio para vocês darem, porque vocês não são do IDD, vocês não são dessa formação inicial. O Bruno já fez um monte de curso com a gente, já foi até banca aqui na UNB, né? Eu chamei ele. O Flávio já veio em eventos que a gente fez na UNB, né? Então, assim, eles têm envolvimento comigo, mas eles nunca foram do Instituto do Desafio como a Ana é. E a Ana diz uma coisa que para mim, está na base de muito dessa discussão e de muito do que eu faço. As pessoas sequer têm noção de que elas têm a possibilidade de ter uma longa vida com qualidade. Se a gente não consegue sequer dizer isso, e por isso que o nosso quarto tópico, nosso quarto propósito no Instituto do Desafio é instrumentalizar e informar a sociedade, as pessoas acreditam, agora eu tenho diabetes, estou quase morrendo. Não é assim. Não é assim, por isso que é tão importante a gente trazer esses exemplos. E a Ana sabe a minha opinião, né? Eu acho que a gente não pode depender de ninguém, mas a gente tem que ter uma boa equipe de saúde, um bom médico, um bom nutricionista, um bom educador físico ou fisioterapeuta, um bom psicólogo, um bom assistente social, um bom enfermeiro, um bom amigo, um bom educador em diabetes. Porque a gente tem que aprender a gerenciar e administrar. Não adianta o médico me dizer uma coisa ou o nutricionista me dizer outra e eu não saber como gerenciar isso.
E não é no dia a dia, senão a gente vai passar o dia inteiro pendurado. Ou tem alguma coisa na vida de vocês que não afeta seu controle em diabetes. É tudo. É se você dorme, se não dorme, se você fica emocionado, se você briga. Um tempo atrás, eu tive um... Não sei se algum de vocês aqui é casado ou vive com um companheiro, e de vez em quando sai uns arranca-rabo, né? Isso acontece nas melhores famílias. E as minhas glicemias, em geral, elas são relativamente bem controladas. Está quebrado meu livro, inclusive. E a gente brigou, eu fiquei muito incomodada. Uma hora depois, a minha glicemia lá nas alturas. Aí eu mostrei para ele, não estou botando culpa porque eu tenho que saber administrar, gerenciar isso. Mas tem hora que a gente não dá conta e eu tenho que saber o que fazer. Mas ainda tem profissional de saúde hoje que diz que isso é balela, que emoções não afetam a glicemia e a pressão. Uma ova afeta e muito, mas a gente tem que saber administrar. Portanto, atividades de relaxamento, de respiração, de meditação, são atividades essenciais também no tratamento. E a gente tem que trabalhar com isso também. Né? Então, assim, a gente precisa de uma equipe formada pela família, inclusive. Lembra aquele quadrinho que eu coloquei? Com todos os profissionais e a família. Mas a gente tem que ter autonomia, porque é no dia a dia que a gente tem que resolver questões. E, às vezes, 2 da manhã, você está com a glicemia nas alturas e não sabe por quê. Pode ser tipo 2, tipo 1, tipo assim, qualquer um, né? Aí você vai ligar para o médico, vai para o hospital. Bom, minha experiência com o hospital é a pior possível, tá? Eu sei que existe um que outro hospital que está melhor preparado, mas, em geral, eles têm protocolos prontos que não nos servem, né? E a gente tem que saber, inclusive eu defendo muito, e eu vou passar para o IDD, viu, Ana? A Luciana está aí ainda também, vou passar para vocês um protocolo que eu fiz de recomendação para que cada pessoa faça como é que chama? Um memorial, né? Um dossiê descritivo de como é o seu cuidado, para se você tiver um acidente, for internado, aquilo está na sua carteira de identidade. Não adianta dizer que você é diabético tipo 1, ou que você é diabético tipo 2, ou que você é hipertenso. Não adianta só isso. Você tem que descrever como é o seu tratamento e, claro, seus contatos do seu médico, da sua família, para uma necessidade dessas, né? Eu chamei o Bruno e o Flávio porque, como a gente tem uma ênfase muito grande no exercício, queria a opinião de vocês. O exercício tem alguma importância para o diabetes? Não, né? Os dois são velhos conhecidos e velhos docinhos. Não são velhos, tá? Desculpa. São vividos, experientes colegas de trabalho. Fala, Bruno. Eita, o som não está saindo. Deu. Não. Bruno, teu som não está saindo. E agora, saiu? Agora saiu. Bruno está com saiu, bom dia para vocês, também, tudo bem? viu, Ana? Tudo bem. Bom dia, Flavão, como vão vocês? Bruno, é sempre um prazer te ver, meu irmão. É sempre o mesmo, amigo. Benção. Então, assim, voltando ao assunto que você estava dizendo aí, Jane, nas minhas últimas vezes que precisei de internar, foram 2 cirurgias, uma no joelho e a outra eu tinha feito para corrigir uma outra lesão que eu tive de ombro, histórico de judô, e nessas 2 oportunidades, isso mudando de assunto, né? Voltando no que você estava dizendo, nessas 2 oportunidades eu pedi para o médico para que eu assumisse o tratamento enquanto internado. Eles me ofereceram um documento, eu assinei o documento me responsabilizando por todo o meu tratamento de diabetes enquanto eu estivesse internado no hospital. E assim, pedi, avisei sempre que o primeiro que, caso eu em situação de não memória, o primeiro a tratar seria meu pai, então eu assumi todo o controle, porque no hospital eles usariam as metodologias que eles têm, como você falou, o protocolo que eles voltariam a usar NPH irregular, e aí eu pedi para que eu continuasse o meu tratamento. 4 unidades de regular. Isso. 226 Aí eu conversei com ele, inclusive eu tinha perguntado para ele qual era o protocolo, ele me avisou, falei assim, olha, cara, não desprezo tal, mas eu já tenho um tratamento há algum tempo, bem diferente do que você está propondo, e aí ele pegou e me entregou um documento, eu assinei, assumindo toda a responsabilidade, foi o melhor que eu fiz, né? E isso é educação em diabetes, Bruno. Isso, com certeza. Saber isso é educação.
A gente conseguia, assim, e como você sempre ressalta, e que eu acho de suma importância, de bom tom, que nós conversemos com eles de igual para igual, sem querer sermos mais inteligentes, independente do que a gente estuda. Nós temos pontos comuns onde nós debatemos de igual para igual com eles e, claro, mantendo a ética, o respeito, mas mostrando para eles que nós, por sermos profissionais de educação física, que gostamos e estudamos do diabetes, além de ter diabetes, a gente tem condição de dialogar, de debater e de demonstrar o que nós sabemos e entrar em consenso com eles com outra situação, né? A gente não... alguns podem nos ver como incômodo, mas nós não somos isso. A gente está a fim E nem é de nossa trazer uma intenção. parte... Não é nossa intenção. A A gente tem a intenção é vontade de trazer contribuir. justo, um tratamento humanizado, a gente trazer a realidade nossa, a gente mostrar que nós, como você brinca, né? Que esses malucos existem, que a gente existe, que a gente se supera e que nós somos suficientemente capazes de ter uma vida totalmente normal, né? E graças ao nosso adequação de tratamento e buscando sempre mais e mais informações qualitativas, né? Não quantitativas. Perfeito. Bruno, você sabe, eu já fiz outros cursos, o Bruno já esteve muito próximo da gente, assim como o Flávio, mas assim, eu estou muito motivada. Foi meu marido que passou algumas vezes aqui e ele está trabalhando cortando a grama e eu estou aqui, então ele está reclamando. Mas eu vou dedicar esse horário do sábado, só hoje que vai ser mais longo, para a gente, com as famílias doces, e aí eu quero a colaboração, contribuição de outros, quando puderem, que puderem, a gente se organizar para trazer alguns temas em especial. Por exemplo, eu conheço um maluco, viu, Bruno, que gosta de subir montanha. E ele tem diabetes, não pode ficar esse negócio de escalar a montanha. Acho que chama... Foi no E Aconcagua, é isso? Tem um não, treco desses? e são os malucos que medem glicemia correndo a 12 quilômetros por hora. Já ouvi falar 15. desses. Flávio, você conhece algum desses? 15 quilômetros por hora. 15! Naquela Aí, ó. época, Não, são 12, são 15. naquela época, cara, tem uma historinha assim, que o menininho, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? E Eu eu gosto gosto muito muito disso. de lembrar a um grande artista plástico que inspirou obras teatrais, que foi Paul Klee, que ele dizia a transformar visível o invisível. Então tem muitas coisas que a gente não está vendo, mas que estão lá, né? Então foi muito bacana quando, com o passar das décadas do diabetes, eu comecei a ter mais contato com mais pessoas que trabalhavam com isso e com artigos científicos que começaram a aparecer mais e embasar muitas coisas. E assim como a Uhum. ciência do treinamento, ela vem da prática. Eu acho que a educação em diabetes é muito isso também, porque na pesquisa científica a gente tem as perguntas que são feitas para desenvolver artigos e teses, e essas perguntas elas vêm da realidade, elas vêm da prática, né? Então a gente pega aquele ponto prático e coloca uma série de balizamentos para interpretar esses dados e transformar a ciência em alguma coisa útil e não uma coisa que você não consegue aplicar, como você estava referindo, E né, por Jane? isso, e por isso que eu quero tanto que vocês e compotas sejam parte disso, porque eu fico muito preocupada com as pessoas que estão começando e que, infelizmente, muitas vezes estão recebendo orientações baseadas na formação que o profissional teve há 20 anos atrás, quando ele aprendeu com o seu professor no seu curso, que estudou em livros de 30 anos atrás. Então, e às vezes não se atualizaram, né? Então, ajudar as pessoas, inclusive, como disse o Bruno, ajudar o seu posto de saúde, o seu profissional, a sua equipe e a comunidade a entenderem que sim, é um problema e exige cuidado. Mas é perfeitamente possível desde que a gente tenha os recursos, os instrumentos, a informação, a habilidade, o conhecimento, a capacidade de lidar com isso e tenha essa atitude de ir à frente, de ir lá e fazer. Desculpa, Flávio. Não? Estamos aqui nessa conversa mesmo. Então, mas
É muito bacana voltar a ter contato com você, Jane. Você é uma pessoa que me impressiona demais a quantidade de atividades simultâneas que você consegue fazer em prol da causa. É muito importante, é muito impressionante. Assim, porque há anos que eu quase não entro no Facebook, mas vira e mexe vem uma notificação do Facebook: Jane Dúlios está com o grupo tal, Jane Dúlios está com o grupo tal, Jane Dúlios está com o grupo tal. Eu falei, nossa senhora, o tempo passa e a Jane só trabalha mais, é impressionante. Eu tenho excesso de energia, glicose é energia, lembra? Bom, atualmente eu estou como membro do Departamento de Exercício de Esporte da SBD, né? Então, essa última diretriz eu não fiz parte, né? Foi só o pessoal de dentro do departamento, eu não estava no departamento nessa época. Eu contribuí com a primeira diretriz, da de 2015, acabou até que meu nome não Sim. entrou, mas eu contribuí bastante. Mas o Bruno é uma figura ímpar e eu tive o prazer de voltar a ter contato com ele Fala no mais alto, período que tá, eu tá estava. ficando baixo. Ah, o Bruno, foi muito legal voltar a entrar em contato com o Bruno recentemente, quando o Correndo pelo Diabetes, do Bruno Hellman e do Bizan, tá dando para ouvir? Tá, tô ouvindo, sim, do Bizan e do Helm. Quando eles reestruturaram o programa e está sendo um case de super sucesso, e o Bruno é o cara que cuida da parte de exercícios de força ali, né? Então, atualmente eu cuido aqui do pessoal dos corredores da Volta Monitorada, com quem eu Sim. colaboro Em desde Belo Horizonte. 2010. Eu vim morar em Belo Horizonte em 2017, por questões familiares, e aqui sigo em prol da causa, né? Então, seguimos juntos e é um prazer voltar a ter contato com você também, Que Jânio. bom, vou Desde que te a gente se explorar. encontrou, foi uma identificação instantânea, né? Então, conte comigo, Eu eu espero concordo. aprender muito ainda com você e com o Instituto Doce Desafio. Para fechar, eu quero, porque já passou muito da hora que eu disse que eu ia acabar, e a família está reclamando. Para fechar, eu quero perguntar se mais alguém quer comentar alguma coisa, mas eu quero falar uma coisa que eu esqueci. O meu pós-doutorado eu fiz sobre insulinização, mas eu não terminei, eu não apresentei o trabalho final. E eu estou transformando esse material, que é uma extensa revisão de literatura que eu fiz dos artigos atualizados dos últimos 5 anos sobre dosificação de insulina, está muito bom. Isso eu pretendo, era para ter virado livro já, mas não dá. Quem trabalha, dá aula em universidade aqui sabe, e quem atende 10 grupos de WhatsApp sabe que não dá, né? Só mais uma coisinha, claro. Mas, assim, não estou trabalhando sozinha no livro, né? Estou pedindo ajuda não. Tem alguns capítulos que outros vão trabalhar nesses capítulos, está muito bom. O livro com dicas práticas de educação em diabetes, também quero ver se até o início do ano que vem ele sai. Então, quem quiser ajudar, eu estou baixando todos os artigos que eu escrevi, tem mais ou menos 150 artigos sobre diferentes áreas da educação em diabetes, então, que vão para essa obra. E a terceira obra, viu, Karina, que é as histórias de quem é doce, né? A vida não precisa ser amarga só porque somos doces, que é a história dos compotas. Cada compota está fazendo um relato da sua história, do jeito que quer, né? Então, cada capítulo é a história de um compota. Então, quem aqui tem mais de 35 anos de diabetes está convidado a contribuir também, porque é exclusivo, é só para quem já é bem vivido, tá? Então, assim, nada contra os demais, mas os demais esperem chegar lá, estou esperando chegarem lá. Então, eu quero ver se esses 3 livros, durante o ano que vem, a gente consegue publicar. Eu já tenho a editora. Eu sou revisora, nas horas vagas, viu, Flávio? Eu faço revisão de livros. Só nos últimos 4 anos, eu revisei 5 livros. O último deles tem 400 páginas. O próximo também tem. Mas, assim, eu sou interativa, não sei se dá para notar, né? Mas aí a gente dá jeito, se eu não estiver ocupada, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Então, a gente vai publicar isso e pessoas que estão aqui estão contribuindo com isso também. O último capítulo do livro
sobre insulinização, a parte mais técnica é minha, né? Vai ter uma introdução sobre a história da insulina, vai ter um capítulo sobre as insulinas. Quem vai escrever a primeira é o Bob, quem vai escrever o segundo é a Silvia de Araraquara, e o último vai ser relatos de pessoas que se capacitaram e fizeram esses ajustes na sua insulinização e os seus relatos das coisas que aconteceram, inclusive muitos aspectos psicológicos envolvidos na dosificação de insulina. É muito legal de ver isso, muito interessante. Então, aí são relatos por conta das pessoas, né? E está sendo muito legal. Quem quiser ajudar, está convidado, né? Karina tem me ajudado muito nisso, além do Instituto desse Desafio, né? As duas Lucianas na minha tela também no meio, mas as duas Lucianas são primordiais nisso também. E aí eu estou contando, então, para vocês que a gente tem a intenção de ter esses 3 livros o ano que vem publicados. Vamos ver se eu dou conta. Estou tentando, já não me cobro mais tanto, viu, Flávio? Estou mais amena comigo mesmo, porque eu já passei de 60, né? Então não dá para ficar assim, né? Tem que ter um pouco mais de calma às vezes. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero passar a palavra para a Luciana, para ela fechar para a gente. Eu quero... Primeiro, eu achei que você tinha desencanado um pouco dessa história do livro. E segundo, eu quero me despedir, porque eu preciso sair, entendeu? Eu quero deixar um beijo para vocês, que o meu horário já passou faz tempo também. Faz tempo. A Karina, em especial, ela tem um domínio muito interessante de encontrar e detectar pessoas com dificuldade e encontrar como encaminhá-las para tentar encontrar caminhos para a solução dos seus problemas. E ela tem lutado muito na questão de dificuldades de acesso ou acesso a produtos inadequados, mal armazenados, mal cuidados, né? A gente faz uma campanha grande nisso, mas é uma campanha bem difícil de lidar, porque a gente não tem muito apoio, né, nessas questões. É bem difícil, né? E mesmo a advocacy não tá contento nessa área. Muita insulina estragada, muita agulha arrebentada, muito medicamento mal prescrito, mal usado. Então, por isso, né? Por isso a Karina tem ajudado. Luciana, pode fechar. Obrigada, Jane. Até a próxima. Sair. Câmbio. Câmbio. Saindo, câmbio. Tchau, tchau. Fui. Tchau, Karina. Muito obrigada. Sai daqui. Muito obrigada a você. Jane, Oi. a Ana quer falar, está com a mão levantada aí? Isso. Ela vai fazer o fecho? Pode ser com a Ana, sim, com certeza. Já deixo meu abraço a todos, agradeço a presença e eu agradeço estamos também disponíveis aí pelo site, tá? Lá nos grupos também do WhatsApp, eu estou na maioria, a Ana também e a Cris. Muito obrigada, Luciana. Aninha, está com você? Eu tinha falado já. Ah, tá, era só isso. Então tá, gente, eu agradeço, vou passar para a Ana para ela fazer fecho final, mas eu agradeço, repito que nos grupos em que eu estou presente, eu vou estar passando essas informações. Tem uma listagem que alguns já viram, desses critérios para poder participar do 1, né? Os outros 3 basta a associação e pronto, tá? E eu agradeço muito, não precisa porque eu sou parte disso, né? Mas o IDD tem segurado, tem dado suporte para que muitas das nossas ações possam funcionar, né? Nem sempre pela universidade a gente consegue tudo, mas a universidade tem um outro lado que acaba dando um suporte muito bom, né? Inclusive no conduzir que as ações sejam, por exemplo, cientificamente bem embasadas. Porque de bobagem eu estou cansada de ver. E, infelizmente, também muita gente continua, como disse o Flávio, preso a conceitos antigos. A gente tem que ajudar a sociedade a se atualizar, né?